E eu acho muito gostoso pregar algo que primeiro Deus fala comigo, incendeia o meu coração. Né? E o que eu quero falar hoje é algo que o Senhor tem falado comigo. É um questionamento que eu tenho tido em Deus. Eu tenho me questionado a respeito disso. E eu quero trazer para a vida da igreja essa noite. Eu sei que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Amém? O título dessa mensagem é: qual é a sua realidade espiritual? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Só pergunta, não precisa responder. Qual é a sua realidade espiritual? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Somente o versículo 5 e 6. Marcos capítulo 4, o versículo 5 e 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: outro caiu em solo rochoso, repete comigo, solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Repete comigo, secou-se. Vai lá para o versículo 16 e versículo 17. Mais embaixo um pouquinho, versículo 16 e 17. Diz assim: semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Então, irmãos, essa palavra, ela tem falado muito nos últimos dias ao meu coração. Eu tenho me questionado qual tem sido a minha realidade espiritual. Então, a palavra do Senhor aqui descrita na parábola do semeador, ela nos mostra o grande mal que assola a nossa geração. E qual que é esse mal? É a superficialidade. Amém? Nós percebemos que é um mal que tem assolado a nossa geração. Né? Se você conversar com um jovem universitário, se você conversar com um profissional liberal, se você conversar com uma pessoa bem-sucedida financeiramente, não é uma regra, mas na maioria dos casos, são pessoas superficiais, são pessoas vazias. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual tem sido a nossa realidade? Né? Porque a nossa maior preocupação, irmãos, aqui é porque essa realidade que tem assolado a nossa geração tem sido também a realidade da igreja. Amém? Em muitos casos, tem sido a minha realidade e a sua realidade. Muitas vezes nós somos crentes, né? A nossa geração tem sido crentes que aprenderam a cantar corinhos, a pular na presença de Deus, a dançar. Eu vejo que pelo mais ou menos de uns 12 anos para cá, tem vindo sobre a nossa geração, a nossa cidade, o nosso país, um avivamento. Né? E nós aprendemos a pular na presença de Deus, a celebrar, a dançar, a cantar corinhos. Mas o que nós percebemos é que poucos têm tido uma experiência com a cruz. Nada de errado em pular e celebrar, irmãos, isso é tremendo. Né? Eu amo isso, pular na presença de Deus. Eu penso que nós devemos ter realmente essa atitude diante de Deus. E o que eu quero falar essa noite, irmãos, eu quero até colocar uma observação aqui. Não é nada assim, coisas que é porque eu vi na vida de um irmão ou na vida de outro irmão. Né? Na verdade, é uma prevenção. Né? Nós somos uma igreja nova. Né? Nós vamos fazer 6 anos de igreja, nós somos uma igreja nova, e eu creio que muitas coisas nós podemos prevenir. Eu acho que o melhor remédio é a prevenção, sim ou não? Então eu creio que nós podemos nos prevenir, para quê? Para não cairmos nas ciladas do diabo, para não cairmos no erro que muitas vezes Satanás tem lançado sobre nós. Então qual que é a nossa maior preocupação como igreja? Que nós temos visto essa realidade de avivamento. Muitos adolescentes se convertendo, muitos jovens se convertendo, isso é algo maravilhoso.
Né? As pessoas, elas gostam, né? As igrejas hoje celebram o Senhor pulando, dançando. Mas a nossa preocupação é que muitas vezes isso só acontece aqui dentro da igreja. É uma realidade superficial. Eu quero compartilhar, eu tenho sentido o desejo de Deus de compartilhar sobre superficialidade que assola nessa geração. Com o objetivo, sabe de quê, irmãos? De tomarmos consciência. Eu tenho que ter essa consciência, a igreja tem que ter essa consciência de qual tem sido a minha realidade espiritual. E para começarmos, e para que possamos o quê? Cumprir o propósito de Deus. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado, você está aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está aqui nessa terra, nessa geração, para cumprir um propósito. Amém? Irmãos, nós não podemos levar um cristianismo de qualquer forma, só pulando, dançando, cantando corinho, chorando na presença de Deus. Mas essa é uma realidade que só acontece dentro da igreja. Nós não podemos cair nesse erro. E é preocupante. Irmãos, é muito preocupante. Né? O que eu tenho falado para a igreja hoje, irmãos, não é simplesmente um esbocinho preparado, não. É algo que o Senhor tem falado no meu coração. Né? É algo que nós achamos preocupante, principalmente nós que somos pais. Né? Nós vemos que a geração de jovens, como que a geração de jovens de hoje tem lidado com a sua própria vida? Como que as famílias hoje têm lidado com seus próprios filhos, a sua própria família? Como as pessoas de hoje têm lidado com a sua vida? Muitas vezes brincando, a escola que educa, o governo é que se vira, a igreja que dá conta, é o discipulador, que eu me lembro que alguns anos atrás, uns bons anos atrás, assim que eu comecei a discipular, eu tive uma discípula que a mãe dela me ligou, chorando, pastora, fulana está dando muito trabalho, está dando trabalho, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Eu te autorizo a senhora pegar o cinto e dar uma surra nela. Né, a mãe falando para mim, pode pegar o cinto, pastora, pega o cinto, uma moça de mais ou menos 17 a 18 anos. Então, qual que tem sido a nossa realidade hoje? O discipulador que se vira, a igreja que faz alguma coisa, o governo que tem que fazer. Então, nós temos lidado com a nossa vida de uma forma muito superficial. E o Senhor quer nos levar a viver um nível mais profundo. Amém? Então, o que mais nos preocupa, que essa realidade que eu falei das famílias lá fora, nós percebemos que essa falta de profundidade tem entrado dentro das igrejas. Amém? Eu não falo de uma igreja específica, da nossa igreja. Eu sei que nós temos aqui, irmãos, pessoas muito profundas em Deus. Né? Eu sei que nós temos aqui pessoas apaixonadas pelo Senhor, pessoas que têm levado a obra de Deus a sério, têm levado a sua vida a sério. Mas eu creio que a grande maioria tem levado uma vida muito rasa, não tem tido preocupação, não tem tido profundidade em ter uma vida, uma família, uma célula, um emprego, uma vida excelente em Deus. Então, nós percebemos que se louvam, se adoram, pula dentro da igreja, chora, beija um ao outro, não é verdade? Eu te amo em Cristo Jesus, porque o pastor mandou falar, dá aquele sorriso amarelo, levanta suas mãos. Mas quando nós ouvimos a realidade, qual que é o grande problema disso? Isso não pode acontecer só aqui dentro. Amém? Nós precisamos ser adoradores do Senhor, aonde estivermos. Irmãos, nós temos alvos tão grandes para essa igreja, não somente para o rótulo da igreja, a igreja em si, Igreja da Paz. Mas assim, nós somos pastores, né? O Ari, a gente vê isso nele, a nossa liderança, os nossos liderados. Nós temos, irmãos, metas e alvos muito grandes em Deus. Né? Eu vejo que nós somos ousados, nós temos uma liderança ousada, nós temos discípulos ousados. E nós temos tido metas enormes, metas grandes em Deus. Sabe, nós já estamos orando pelo nosso terceiro culto. Né? Nós começamos o segundo culto há pouco tempo, nós já estamos orando pelo terceiro.
Nós oramos, nós ficamos muito felizes, irmãos, quando nós vemos as salas de aula do curso Nova Criatura, Família Cristã, os cursos cheios de aluno. Alegra o nosso coração quando a gente vem aqui para uma reunião de oração, que essa igreja está cheia de pessoas orando. Então, se nós temos muitas metas em ver essa igreja lotada, dá uma olhadinha para trás, para o seu lado, olha o tanto de cadeira vazia. Dá uma olhadinha. Qual que é o nosso alvo, irmãos, em Cristo? É ver esse primeiro culto lotado, é ver o segundo culto lotado, é termos que fazer o terceiro culto, o quarto culto. Então nós temos alvos grandes em Deus. Mas eu quero falar para a igreja que o nosso maior sonho, o nosso maior alvo, é que as pessoas revelam a imagem de Cristo vivo nas ruas, nas casas, nas escolas, nas faculdades. Esse é o nosso maior alvo. Sabe, é que nós venhamos levar mesmo um Cristo vivo, aonde a gente estiver. Aonde você estiver, você carregar. Cristo vive, Ele vive aqui, Ele vive na minha vida. E esse é o nosso alvo. Mas infelizmente, o que nós vemos hoje é o reflexo do mundo dentro da igreja. É o reflexo do mundo dentro da vida dos santos. Dentro da vida daqueles que adoram e que servem ao Senhor. Eu quero dar exemplos práticos disso, irmãos. Por que nós temos visto essa realidade do mundo dentro da igreja? O que nós vemos? Jovens que se vestem de forma imoral. O mundo está entrando dentro da igreja. Jovens, mulheres que têm se vestido como as pessoas do mundo. Irmãos, se nós formos igual ao mundo, qual que é a nossa diferença? Qual é o nosso diferencial? Como eu mostro que eu carrego Jesus na minha vida? Através das minhas atitudes. Uma realidade que nós temos visto dentro das igrejas. Jovens com namorando de forma imoral. Irmãos, é uma dificuldade ser santo. Porque nós percebemos que as pessoas não tiveram ainda uma experiência com a cruz. Eu me lembro que eu me converti. Eu fui tocada por Deus aos meus 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Irmãos, eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. Mas hoje eu tenho uma convicção que eu tive um encontro com a cruz. E essa paixão permanece até hoje. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E qual que é a conclusão que nós chegamos? É que as pessoas gostam do ambiente, acham legal, vê que é o melhor, mas precisam ter uma experiência com a cruz. Porque o mundo, irmãos, ele está entrando dentro da igreja. E nós que somos santos de Deus, nós que somos cristãos, nós não podemos permitir isso. Qual que é a realidade que nós temos visto muitas vezes dentro da igreja? Famílias que se odeiam. Famílias de sangue, não se fala, se odeiam, tem barreira uns com os outros. Irmãos, dentro da igreja que não se fala, irmãos, isso gera um desconforto muito grande no meu coração. Um temor no meu coração. De muitas vezes nós vemos o mundo entrando aqui dentro. Irmãos, em Cristo, dentro da igreja, que não se fala, um tem que sentar de lá, o outro tem que sentar do outro lado. Eu tenho que ir em outra célula, porque naquela célula eu não vou, porque fulano está lá. Eu não vou com a cara de ciclano. Eu não gosto de fulano, eu não cumprimento fulano. O mundo entrando dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos vivido uma vida superficial. Amém? Pessoas magoadas uma com a outra. Como a gente vê isso? Pessoas magoadas. Filhos que não falam com os pais, magoados, com o coração ressentido. Pais ressentidos com seus filhos. Irmãos, essa é a realidade que eu estou falando, em nome de Jesus, eu estou falando da igreja de Jesus. Eu não estou falando de pessoas que não aceitaram Jesus no seu coração. Eu estou falando de pessoas que levantou sua mão, que aceitaram Jesus, que pula na igreja, que celebra, que dança, que chora, e muitas vezes tem vivido essa realidade. E é uma realidade triste, que precisa ser mudada em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Diga amém. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmo. Pessoas que estão preocupadas com o seu exterior. Irmãos, o mais importante para Deus é aqui dentro. Por que eu falo que é uma superficialidade? Porque eu posso louvar,
Eu posso vir na igreja, pular, chorar, me ajoelhar, babar, fazer tudo e ser uma pessoa que está distante de Deus. Você sabia disso? Por quê? Porque isso fala de uma atitude do meu coração. Fala daqui de dentro. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Eu até anotei aqui, não sei de quem escreveu essa frase. Mas fala de pessoas que se preocupam só com o seu exterior. Se preocupam em correr, em vestir bem. Tá por nada, problema nenhum nisso, ótimo. Mas nós devemos preocupar com o nosso exterior. Mas o nosso interior deve ser a nossa primeira preocupação. Se eu não estou bem com Deus, se eu não tenho uma vida íntima com Deus, se eu não sou alguém que sou cristã e sou apaixonada por Cristo, o meu exterior não vale nada. Essa frase fala assim: quanto mais necessitamos buscar um preenchimento exterior, mais provamos que há em nós uma miséria interior. E essa é uma realidade. Eu quero que vocês abram sua Bíblia lá no livro de Joel, que eu sei, irmãos, que essa profecia ela vai se cumprir nos nossos dias. Joel 2:28. Em nome de Jesus nós tomamos posse dessa profecia de Joel 2:28, que diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Amém, irmãos? E eu creio nessa promessa de Deus para os nossos dias. E aqui nós vemos que a Bíblia afirma que os velhos voltarão a sonhar. Irmãos, por que os velhos não sonham? Eu me lembro que quando eu era mais nova, mais jovem, minha mãe não é tão velha assim. E eu me lembro que às vezes eu falava: mãe, compra uma coisa para a senhora, compra uma roupa, compra uma sandália. Não, minha filha, eu já estou velha. Isso é para vocês agora. Por que a Bíblia fala que os velhos voltarão a sonhar? Porque os velhos não sonham mais. Porque os sonhos já morreram. E levando isso para o lado espiritual, quantos velhos espirituais nós temos dentro da igreja? Não são velhos fisicamente, mas já envelheceram espiritualmente. Já calejaram na casa de Deus, perderam o sonho, perderam o desejo de revolucionar. Irmãos, cristão, crente, tem que ter o desejo de revolucionar. Você não pode se conformar com situação de ruim na vida de ninguém, principalmente na sua. Quantos crentes já envelheceram espiritualmente? Mas o Senhor fala que os velhos voltarão a sonhar. E eu creio que Deus ele tem restaurado neste lugar. Ele tem restaurado na sua vida esse desejo, esse sonho, esse anseio de sonhar novamente. E aqui mais na frente fala que os jovens teriam visões. Por que fala que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões? Porque muitas vezes, irmãos, jovem não tem visão, infelizmente. Jovem não enxerga além. Jovem, eles querem as coisas para hoje. A juventude não é assim? Está lá numa festa, bateu o olho, prazer, tudo bem, pronto, já está no motel. É hoje. Muitas vezes não reflete, não pensa na consequência. O jovem, muitas vezes, ele não pensa no amanhã. Ele está preocupado com o hoje. Mas eu creio que essa profecia é para os nossos dias. Que Deus tem ensinado os jovens aqui espirituais, aqueles que eram velhos espirituais. O Senhor quer levantar uma juventude de pessoas espirituais, jovens espirituais que vê além, que projetam, que sonham, que está aqui, mas está sonhando com amanhã. Está sonhando, está com uma célula, mas já está sonhando com a terceira célula, com a quarta célula, com a 10ª célula. Aqueles que estão sonhando com o seu setor, já está sonhando em ser líder de área. Aquele que simplesmente está abriu a sua célula, é um líder de célula, mas ele já está sonhando: eu quero ser um pastor, eu vou ser um pastor. Irmãos, o Senhor quer restaurar isso nas nossas vidas. Essa promessa do livro de Joel é para nós, é para a nossa geração de hoje. Nós não podemos mais aceitar essa vida de superficialidade, mas nós precisamos ter visão. Ah, não está dando certo hoje. Ah, hoje minha vida não está boa. Ah, hoje eu estou infeliz. Ah, hoje eu não tenho ânimo para nada. Mas seja um jovem, espiritualmente falando.
tenha visões. A Bíblia fala, os jovens terão visões. Irmãos, e essa palavra que fala que os jovens terão visões, eu não creio que são visão de anjo ou coisa parecida. Mas eu creio que o que a Bíblia fala é a visão de um reino estabelecido na terra. É uma visão de uma cidade rendida aos pés do Senhor. É uma visão de pessoas que estão viciadas nas drogas sendo libertas. Essa é a visão que o Senhor vai nos dar. Visão de pessoas comprometidas com o Evangelho. Amém, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo. Irmãos, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você que é um cristão, você precisa cultivar isso na sua vida. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e fala isso para ele. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu li num livro um testemunho de um missionário, de um avivalista americano. Acho que é Charles Finney o nome dele. E nesse livro conta que esse missionário, esse avivalista, quando ele passava pela cidade, dentro de um trem, que ele passava dentro da cidade, quem já ouviu falar dele? Quando ele passava dentro de um trem, na cidade, as pessoas que estavam nos bares bebendo, elas caíam prostradas, se arrependendo, de joelhos, chorando e se arrependendo. Irmãos, isso é para mim e para você. Muitas vezes, irmãos, essa palavra ela falou no meu coração. Porque os anos vão passando, os meses vão passando, nós vamos vivendo aquela vida superficial. Toma um banhozinho, veste uma roupa bonitinha, pega a Bíblia, vai para a igreja, chora, louva, sai daqui. Cadê a vida com Deus? O primeiro problema dentro de casa, quebra tudo, destrói tudo. O primeiro problema, estou deixando minha célula, estou abandonando tudo. Irmãos, Deus quer que nós sejamos profundos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu tenho buscado isso do Senhor, irmãos. Eu não tenho me conformado em não pregar a palavra de Deus aonde eu estou. Esses tempos atrás, um casal discípulo nosso fez aniversário de casamento e chamou a gente para ir para uma churrascaria. E para mim, eu estou contando esse testemunho, porque para mim realmente é um testemunho. Porque eu me converti muito nova. Os meus amigos, tudo crente, tudo dentro da igreja. Então eu sempre tive uma dificuldade de ir lá fora e pregar para aquele que está perdido. Né? Muitas vezes eu discipulava os crentes dentro da igreja, aconselhava, né? Liderei muitas células, a pessoa vinha na célula, ou às vezes uma discípula trazia, eu recebia bem, mas eu sempre tive uma dificuldade de ir lá no mundo e pregar a palavra de Deus. Às vezes eu travava, eu já tive, Deus já me deu oportunidades. E muitas vezes eu travava, eu não tinha coragem. Né? Eu não tinha hábito de conversar. Como é que eu vou falar com a pessoa do mundo? Eu sou crente. Como é que vai ser isso? E isso, os anos passou, eu liderando célula e tudo. E aí a gente foi esses dias, tem pouco tempo. Tem quanto tempo que você fez aniversário de casamento dele? Foi em setembro, tem pouco tempo. E nós fomos lá para o restaurante. Saindo de lá, eles entraram dentro do carro, foram embora e eu fui para a moto com o Ari. Quando a gente estava sentando na moto, veio um jovem morador de rua. E aí eu imagino que ele deveria ter seus 20, 21 anos. E aí ele chegou todo estranho mesmo, bem sujo, com a mochila. E aí ele chegou perto da gente e falou assim, me dá uma moedinha aí. E eu vou falar logo para que... Aí o Ari passou assim e falou, eu acho que eu não tenho moeda aqui. Ele falou, não, arruma uma moeda aí para mim. Eu vou te falar a verdade, eu quero uma moeda para me beber. Me dá uma moedinha aí que eu preciso beber. Irmãos, naquele momento, algo tão forte queimou no meu coração, pela vida daquele rapaz. E meu coração começou a incendiar quando eu vi aquele jovem, sabe? Daquela forma, sujo, pedindo dinheiro para beber. E meu coração começou a queimar. E eu falei, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu fui indo para o rumo da moto, eu voltei para trás. Aí eu falei assim, você sabe que Jesus te ama muito? E quando ele abordou a gente, ele estava de uma forma muito irônica, sabe? E aí quando eu falei isso para ele, ele parou. Aí ele olhou bem nos meus olhos, o Ari olhou para mim e eu fui chegando perto dele. Acho que se fosse uma menina, uma mulher, eu tinha dado um abraço, porque a vontade que eu tinha era de abraçar aquele rapaz.
E eu fui chegando mais perto dele e ele ficou me olhando assustado. Eu falei assim, você sabia que Jesus te ama muito? Que Ele tem um plano muito grande na sua vida? Ele falou assim para mim, moça, eu sei, eu sou desviado. Eu sou desviado, eu fui de uma igreja e hoje eu estou desviado. E eu falei para ele, por que você deixou Jesus? Ele falou, eu não deixei Jesus não, Jesus que me deixou. Eu falei, revoltado, sabe? Eu falei, Jesus não te deixou. Aí eu olhei bem para ele, cheguei perto dele e falei assim, como que é seu nome? Aí eu perguntei a idade daquele rapaz, eu perguntei o nome dele, eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Paulo Henrique. Aí meu coração pulsou mais forte. Eu falei, você sabia que eu tenho um filho que chama Paulo Henrique? Ele falou, tem. Eu falei, tem. Aí o Ari já entrou, deu o endereço da igreja para ele. Ele já foi ficando todo constrangido. Abriu a mochila dele, pegou um livretinho, aquele Novo Testamento, pequenininho. Falou, olha aqui, ó, eu ando com isso aqui para onde eu vou. Eu falei para ele, isso é muito bom, Paulo Henrique, mas você precisa andar com Jesus aqui dentro de você. E eu comecei a falar, amor, eu não queria parar. Eu vi que o Ari ficou assim assustado, me olhando, e eu fui impulsionada, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, para pregar para aquele rapaz. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Falei, Jesus morreu por você, não foi para você viver essa vida. Você é um rapaz que tem um futuro, e Deus, Ele te ama muito. Ele falou, eu sei que Ele me ama. E aí agradeceu, foi embora. Ele saiu na frente mais rápido, até a gente ligar a moto e entrar. Na hora que a gente passou por ele, o Ari buzinou e eu acenei a mão para ele, ele acenou a mão para nós. Eu sei que Deus tocou o coração daquele rapaz. Mas quantas vezes, irmãos, a gente tem medo desse tipo de gente, ou nós temos até preconceito, e nós não somos cheios do Espírito Santo ao ponto de pregar a palavra para essas pessoas. Esse avivalista aqui, irmãos, dentro de um trem, ele passava na cidade, as pessoas iam se arrependendo. O que quer dizer isso? Isso é uma vida profunda em Deus. Isso fala de um secreto em Deus. O que nós fazemos lá no nosso secreto se manifesta quando nós estamos no meio das pessoas. A gente vê esse exemplo na palavra de Deus, o exemplo de Pedro. Pedro era um homem que ele era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a sombra dele curava. Pedro andava onde a sombra dele passava, onde as pessoas passavam, pela sombra de Pedro era curado. Irmãos, essa realidade é para mim e para você. O Senhor quer nos usar, mas nós temos que deixar, irmãos, de viver uma vida rasa, uma vida sem profundidade. Levar a igreja como um shopping, como um parque de diversões, como um lugar que eu só vou para o desencargo de consciência. Irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui nessa geração, nós estamos aqui nessa cidade para fazer uma diferença. Para entrar nas casas, nas ruas e mostrar para as pessoas, Cristo vive. Cristo vive, Ele vive na minha vida. Voltando aqui para o texto, irmãos, de Marcos. Volta lá para o texto de Marcos, que nós lemos a respeito daquela semente. Marcos 4. O que eu refleti nessa passagem? Que eu vi que é algo muito forte que Deus tem falado ao nosso coração. Temos que cuidar, temos que guardar o nosso coração, para não cairmos nas ciladas do diabo. E eu quero colocar essa parábola, que o título desse texto fala sobre a parábola do semeador. E nós lemos só o versículos 5 e 6, que eu quero dar o nome dessa parábola, de a parábola da superficialidade. Nesse texto nós queremos mostrar, irmãos, não simplesmente, porque normalmente quando se prega sobre a parábola do semeador, prega sobre salvação, não é verdade? E esse versículo aqui eu quero pregar sobre as condições das pessoas que após receberem ou rejeitarem a palavra de Deus em sua vida. Qual que é a atitude? Porque, irmãos, o grande desafio, o grande propósito aqui não diz respeito a ser simplesmente salvo. Se você é salvo ou não, mas nessa parábola fala de um crente, de você ser um crente que aceitou Jesus, que está na igreja, que está na célula. Qual que é a sua atitude após você receber uma mensagem da parte de Deus? Qual que tem sido o seu coração?
Qual tem sido o seu coração em relação às mensagens que você ouve da parte de Deus? Você ouve essas mensagens e aquilo muda, e aquilo transforma, e aquilo gera uma diferença, ou aquilo entra pelo um ouvido e sai pelo outro? Porque nós ouvimos a palavra de Deus, não é por esse ouvidinho aqui não. Nós recebemos a palavra de Deus, no nosso coração. Ela tem que entrar como uma espada de 2 gumes, ela tem que penetrar aqui dentro. Amém? Irmãos, e uma realidade triste que nós vemos, é que muitos têm um bom início. Começar bem não é difícil. Muitos começam muito bem. Se radicaliza. Aqueles que tinham namoro impuro já é radical e já afasta logo. Nós vamos fazer o romance real, né? Aquele casal que brigava, que queria se separar, nós não vamos, e começa bem. Nós vamos fazer um jejum, nós vamos pagar um preço pelo nosso casamento. Aqueles jovens que os pais não são convertidos, eles começam muito bem. Eu vou orar, eu vou pagar um preço pelos meus pais. Irmãos, o maior problema não é esse. Muitos começam bem, mas poucos terminam bem. Poucos completam a carreira. Infelizmente. Poucos experimentam a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12:2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que muitas pessoas não experimentam isso? Porque se conformam com este século. A Bíblia fala: não vos conformeis, mas renova. Como é que nós renovamos a nossa mente, meu irmão? Com a palavra de Deus. Olha aqui para mim, os tempos, nós estamos nos fins dos tempos. Eu quero que a igreja, eu quero que nós, eu e você, venhamos entender que nós não fazemos parte dessa terra, isso aqui vai acabar. O que você tem plantado? Qual tem sido a sua realidade espiritual? Você tem se conformado com esse mundo? Você tem agido dentro da sua casa como uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Nós precisamos entender e ver, avaliar, até que ponto a palavra de Deus tem operado em nós para valer. Até que ponto a palavra de Deus tem operado na nossa vida, mas operado para valer. Nós precisamos ter essa convicção. Se o que estamos fazendo é uma obra fundamentada em Deus, ou apenas um movimento superficial. Porque fazer um movimento, encher um local, um prédio é difícil? Não é difícil. Se a gente juntar umas cestas básicas aqui, pôr um carro anunciando, falar, tá dando cesta básica ali na igreja tal, essa igreja lota ou não lota? Mas será que vai permanecer? Será que as pessoas vão vir aqui por causa de Jesus ou por causa da cesta básica? Então nós precisamos avaliar. Essa obra, ela está sendo fundamentada em quê? É uma obra superficial, que está atraindo multidão, mas que não vai permanecer diante do Senhor? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, presta atenção, irmãos, contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar,
esse sofrerá prejuízo. Irmãos, a palavra de Deus aqui ela é muito clara. E nós entendemos que com certeza nós não vamos fazer a diferença nessa cidade com fogo de palha. Nós não vamos revolucionar com fogo de palha. Nós vamos revolucionar com fogo de Deus. E fogo de Deus não é para meninos. Fogo de Deus não é para criança. Fogo de Deus é para gente séria. Fogo de Deus é para quem realmente tem entendido o processo, o caminho da cruz. Só há um caminho onde Cristo é glorificado. O caminho da cruz. Então nós vemos que muitos começam com muita alegria. Mas quando os planos de Deus são diferentes dos seus, começa a renunciar. E alguns começam até a contornar o evangelho, contornar a cruz colocada diante deles. Só há um caminho, irmãos. Olha para o seu irmão e fala para ele. Só há um caminho onde Cristo é glorificado. O caminho da cruz. Amém? E aqui fala outro ponto. O motivo de murchar. Vamos voltar lá em Marcos 4, 5, 6. Olha o que diz aqui em Marcos. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Muitos crentes, irmãos, começam com uma grande expectativa. Você viu aqui que essa semente foi lançada na terra e logo ela brotou. Ela nasceu com muita rapidez. Mas o que aconteceu aqui mais na frente? Veio o sol e queimou aquilo ali. O que aconteceu? Murchou, secou. E muitos crentes são assim, começam com uma grande expectativa, começam com uma grande alegria, no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, alguns, dos meses, o que acontece? Murcha, seca, perdem a vida inicial, perde o fervor, perde a intensidade. E o próprio Senhor explica o motivo disso. O Senhor diz aqui que por causa da aflição e da perseguição, há o quê? Há uma queda. Não fala que o sol quente, a ardência do sol queimou aquilo. O que quer dizer isso para nós hoje, irmãos? É o fogo que nós lemos aqui em 1 Coríntios 3. Nós somos testados pelo fogo de Deus. E é na hora do teste é que nós vemos aonde está o nosso coração. As perseguições e as aflições, elas vêm. E muitos declaram com muita alegria, eu vou prosseguir. Eu não vou desistir. Mas depois o que acontece? Param e não vão mais. E eu não estou falando de crente desviado, não, irmãos. Eu não estou falando de pessoas que se desviam. Pessoas que continuam na igreja, domingo após domingo. Mas estão murcha, secou. O fogo da prova veio e não tinha raiz, não tinha profundidade. O que aconteceu? Murchou. Aí nós vemos aqueles crentes murchos dentro da igreja. Irmãos, olha aqui para mim. As aflições, as perseguições, elas vêm para nos provar. Fala para a pessoa que está do seu lado. As aflições, as perseguições, vêm para nos provar. Irmãos, o fogo de Deus não vem para matar ninguém. O que é a perseguição e as aflições? É a ardência do sol, é o fogo. Não vem para matar ninguém. Não vem para destruir. Mas vem para fazer o quê? Para revelar, de fato, a realidade daquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você pega um ouro. Presta atenção aqui. Pega um ouro, uma pedra preciosa, um ouro mesmo. Passa esse ouro no fogo. O que vai acontecer com esse ouro? Ele vai queimar? Não vai queimar. Então o fogo serviu para quê? Para queimar aquele ouro? O fogo só serviu para mostrar a realidade, que aquilo ali é ouro mesmo. Mas se você pegar um metal dourado, que parece um ouro, pegar ele e passar no fogo, o que vai acontecer com ele? Ele vai queimar.
Então o fogo de Deus só vem para mostrar a realidade da nossa vida. O fogo de Deus só vem para trazer à tona. Vem para trazer às claras quem realmente nós somos. Irmãos, a igreja é lugar de luz e verdade. Amém? Igreja é lugar de luz. É lugar de verdade. E o fogo da provação vai vir. O teste virá. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu confesso para os irmãos que eu senti muito temor de Deus. Mas eu quero trazer uma realidade também para os irmãos, que essa palavra é para mim. Eu sei que a minha obra, a obra que eu tenho feito nesse lugar vai ser provada, vai passar pelo fogo. E a Bíblia fala que o que não permanecer era fogo de palha, era feno. Não era verdade, não tinha realidade em Deus. Mas aquele que for testado, aquele que for provado pelo fogo e permanecer, é porque ele tinha uma realidade em Deus. Então nós precisamos entender que a igreja é lugar de luz, é lugar de verdade. O que é palha é palha. Nós precisamos entender isso. O que é ouro é ouro. O que é da carne é da carne. O que é do espírito é espírito. O que é da alma é alma. Mas o que é de Deus é de Deus. E quantos são de Deus aqui? Levanta sua mão bem alto. Não precisa ter medo não, irmãos. Amém? Tem essa convicção de que você é de Deus. Essa palavra ela veio para te trazer consciência. Não para te confrontar, para te oprimir. Mas te trazer uma consciência. Para que venha acontecer uma revolução no seu interior. E quando eu estava orando a Deus por essa palavra, eu falei, Senhor, que essa palavra venha revolucionar a vida das pessoas. Porque nós não podemos nos conformar, irmãos, com a nossa realidade espiritual. Eu não posso me conformar. Você não pode se conformar. Então aqui fala, por que aquela semente caiu na terra, deu fruto tão depressa e logo murchou com a ardência do sol? Então aqui nós vemos que Deus ele nos dá 3 razões. Por que aconteceu isso? O primeiro, o solo era raso. Primeiro motivo disso, peraí, lançou a semente, ela deu fruto muito rápido, mas na mesma rapidez que deu o fruto, murchou. Por quê? E nós vemos que na própria Bíblia aqui, o Senhor nos mostra as razões disso. 3 razões, e a primeira razão é porque o solo era raso. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós não podemos ser crentes rasos. Crente que não tem profundidade na palavra. A primeira profetada que escuta aí tá perturbado. Dá uma olhada aqui para mim, todo mundo, em nome de Jesus. Monte é de Deus. E orar lá no monte é de Deus. Fala assim, pastora. É uma bênção ir no monte orar. É uma bênção você ir para o seu quarto orar. É uma bênção você vir para o prédio da igreja orar. Mas eu quero falar algo para os irmãos. Você precisa ser profundo em Deus. Cuidado quando você vai para o monte. Cuidado, irmãos, em ficar atrás de pessoas que têm revelação, de pessoas que profetizam, de pessoas que têm visão. Tem uma irmã lá, eu preciso saber. Vai para a palavra. Espera o tempo de Deus. Irmãos, eu tenho uma consciência no meu coração que se Deus quiser falar comigo, Ele vai trazer a pessoa até mim e Ele vai falar. Na chegada do encontro, desse último encontro agora, nós chegamos aqui celebrando, feliz da vida, cansados, né? Um pouco cansados. Estou preparando para ir embora, veio uma pessoa que não é daqui da igreja, me chamou no canto e profetizou coisas tremendas na minha vida. Se foi Deus que usou aquela irmã, ela veio aqui me falar. Isso é orgulho? Não é orgulho. Porque quando você fica atrás disso, isso é um perigo. Se você é uma pessoa rasa, você vai cair em qualquer profecia. Seu tempo aqui acabou, você tem que ir para a igreja fulano de tal, que o diabo está lá naquele lugar. Irmãos, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. Eu já ouvi tanta profetada absurda, que só Jesus na causa. Nós precisamos ser profundos. Peraí, a pessoa vem e fala qualquer coisa para mim, eu vou desesperar, descabelar, morrer, chorar e vou ficar em crise? Pelo amor de Deus. Eu creio em quem? Maior do que o profeta, meu querido, é Deus. Maior do que o profeta é Deus. Eu vou para a palavra. Se o que aquela mulher veio aqui no dia do encontro, profetizou na minha vida, for real, eu vou testemunhar para a igreja.
Eu não vou falar agora não. Deixa se cumprir. Se foi Deus que usou ela, que trouxe ela aqui, vai se cumprir. Eu tomei posse, porque é bênção. Amém? E se realmente se cumprir o que ela me falou, eu faço questão de subir aqui e testemunhar. Mas nós precisamos ser profundos. Nós não podemos ser um solo raso, que qualquer coisa queima. Qualquer coisa ali está desmoronando, qualquer coisa está desfalecendo, irmãos, e nós vamos ter aflições, nós temos aflições, perseguições. É igual, como é que chama aquela planta que o vento vem, ela balança para um lado, para o outro, entorta todinha, mas não quebra? Bambu, né? É o bambu que é assim, não é? O bambu, ele vai lá embaixo, e o vento vem, mas não quebra. Nós temos que ser assim, irmãos. Vem a luta, você pensa cair, de repente está você em pé de novo. Vem a perseguição, vem a aflição, você vai lá no pó de novo, de repente está lá o irmão de pé de novo, glorificando a Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você precisa ser igual o bambu. Amém? Fala, eu profetizo na sua vida, crente bambu. Amém? Outro ponto aqui, que o Senhor nos mostra, porque essa rapidez de ter nascido e de ter murchado, não tinha raiz. Não tinha raiz. Tem pessoas que não criam raiz. Irmãos, pessoas que crescem no ministério, na vida espiritual, são pessoas que têm raízes. Tem gente que não tem raiz. Primeiro problema, estou saindo da igreja. E às vezes não acontece isso, né, no nosso meio que trabalhamos em células. Primeiro problema, vou mudar de célula. Deu outro problema, eu vou para o discipulador tal. Irmãos, nós temos que aguentar as aflições. Ou vocês acham que o discipulado, que a vida com Deus é só festa? Quem foi para o encontro, esse último encontro agora, que trabalhou, que passou? Irmãos, que coisa tremenda, né? Que festa, que alegria, mas não é só isso, não. A Bíblia nos afirma que vai vir as aflições. Vai vir as perseguições, vai vir as aflições no discipulado. Vai vir problemas muitas vezes lá dentro da célula. Vai vir problemas talvez aqui dentro da igreja. Eu tenho que criar raiz. Eu tenho que ser crente que tem raiz. Eu estou enfrentando problema. Eu estou triste, eu estou magoado, mas eu vou ficar aqui, porque foi aqui que Deus me plantou. Eu vou lá no meu discipulador e vou resolver com ele. Eu vou lá no meu pastor e vou resolver com ele. Eu vou lá com o meu irmão da célula e vou resolver com ele. Mas é aqui que eu vou ficar, porque foi aqui que Deus me colocou. Amém? E o último motivo, o solo era pedregoso, cheio de pedra. Quer dizer o que? Era duro. Duro ali igual uma rocha. Cheio de pedras. Irmãos, muitas vezes nosso coração é assim. Nós amolecemos para aquilo que nos convém, né? Aquilo que me convém. Eu estou recebendo uma oração, né? Você é uma bênção e chora, cai no chão. Mas se de repente é um confronto, o coração endurece, o coração fecha. Gente que tem um coração de pedra não pode ser profundo em Deus. Não consegue ser profundo em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vai nos limpar. Ele vai no... Quem sabe fazer peixe aqui? Que todo mundo sabe fazer, as mulheres, né? Você pesca o peixe lá e pega ele, joga na panela e manda ver. Não é assim que funciona. Você tem que limpar ele. Eu não sou muito boa cozinheira não. As cozinheiras que sabem aí, né? Tem que limpar ele bem limpinho, tem que trabalhar ele bem trabalhado para ele comer, para ele ficar gostoso. Quando você vê um crente agradável, um crente bom de se conviver, um crente que você ama estar perto dele, é porque ele está limpo por Deus. É porque ele foi podado. É porque ele passou pela perseguição. Ele não tinha um coração de pedra. É porque ele tem raiz. É porque ele é profundo em Deus. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Nunca penso mal do seu irmão. Nunca penso mal de ninguém. Se de repente alguém passou por você e não te cumprimentou,
Não pensa assim, não, é metido. Só porque não sei o quê, não sei o quê. Só porque isso, não. Tem um coração bom. Fala, é porque às vezes ele não me viu. Não, talvez é porque ele estava com pressa. Nunca pense o mal do outro, irmãos. Nós temos que ser profundos em Deus. E a cada dia eu tenho me questionado como tem sido a minha realidade espiritual. Qual é a minha realidade? E eu quero que você saia daqui com esse questionamento. Qual tem sido a sua realidade? Você tem sido um crente raso? Um crente sem raiz? Um crente com coração pedregoso? Um crente com um coração cheio de pedras? Que não aceita o tratamento de Deus? Que não aceita a prova de Deus? Irmãos, tem pessoas que chegam diante de Deus e falam para Deus, eu não aceito. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Irmãos, o que Deus tem liberado, o fogo que Ele tem liberado sobre nós, nós temos que aceitar, entender o propósito daquilo. Deus, Ele quer nos mudar, Deus, Ele quer nos moldar, para que nós venhamos a revolucionar. Deus quer que você realize uma revolução na sua casa, na sua família, na sua escola, nessa cidade. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para ser luz. Irmãos, a cada dia que passa o meu coração, ele tem queimado. Eu quero mudar mais. Semana após semana eu falo, Senhor, eu estou em crise. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais do Senhor. Eu preciso ter meu coração mais perdoador. Irmão, senão não vale a pena servir a Deus. Para ser igual isso aqui que a Bíblia mostra. Nasce com alegria, tão bonito, mas permanece por pouco tempo. E eu quero te questionar essa noite. A obra que você tem fundamentado, a obra que você tem edificado, ela tem sido edificada com o quê? Porque o fogo de Deus vai vir. E se for palha, vai queimar. Mas a obra que você tem fundamentada é ouro, é pedra preciosa. Quando o fogo de Deus vir, vai permanecer. Amém? Vai permanecer. E os frutos virão. E a recompensa de Deus virá de uma forma tão assustadora. Irmãos, eu tenho visto, e o que eu tenho visto hoje, eu confesso para os irmãos que eu creio que é só está só chuviscando. Eu creio que está só chuviscando. A chuva ainda não caiu. A chuva de bênção, a chuva de glória, a chuva de frutificação, de multiplicação que Deus tem para essa igreja ainda não começou, ou só começou. Amém? Mas nós precisamos nesse lugar. Deus precisa de pessoas neste lugar profundas, que amam o Senhor verdadeiramente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que a equipe de louvor